Hare Krishna Sundara Haribo, Hare Krishna. Hare Krishna, Chaitanya Gosai, aceita minhas reverências. As minhas reverências, tudo bom, Prabhu? Então vamos para mais um programa hoje, não é isso? Mais um TV Congrega isso. Isso. Hoje tem um devoto muito especial, o Prabhu Adbhuta Narasimha. Você conhece ele, Prabhu? Sabe a história dele? Conheço. Ele é baseado em São Paulo, mas esteve em Nova Gokula várias vezes, esteve na BBT também, quando eu estava lá. Então, eu vou ler aqui a biografia dele aqui, então. Olha, ele é nascido em 1974, Adbhuta Narasimha Haridas, é ítalo-brasileiro. Então, ele é meio gringo, né? Meio gringo, meio brasileiro. E discípulo brahmana de sua santidade, Jayapataka Swami, né? Tendo residido e estudado no Brasil e na Europa. Então, ele é casado com 2 filhos, é professor, sociólogo, especialista em sociologia da religião, relações internacionais na ISKCON. Ingressou na ISKCON com 22 anos de idade, em 96, ano do centenário de Prabhupada, tendo participado ativamente na ISKCON em diversas localidades, Brasil e Europa, desde esse ano. Recebeu a primeira iniciação em janeiro de 2002 e a segunda em 2004, mesmo ano em que concluiu o Bhakti Shastri. Por muitos anos atuou como presidente de templos, presidente de centro cultural, representante do sul do Brasil e de São Paulo dentro do GBC Brasil, assim como presidente do CGB Brasil também, tendo ajudado também na criação de secretarias e documentos internos. Colaborou como revisor da BBT, na distribuição de livros, cozinha e distribuição de alimentos, além de organização de eventos devocionais, interna e externamente, na ISKCON, Brasil e Europa. Também foi professor de sociologia em projetos Gurukula, da ISKCON, em São Paulo. Na Europa, ajudou especialmente as reuniões da BBT Europa, Pujari, pregação, Agnihotras e festivais. Adbhuta Narasimha também produziu alguns cursos, workshops e representou a ISKCON em eventos e entrevistas para a TV e jornais na Europa e no Brasil, em diversas ocasiões, desde 2002. Porém, de todas as atividades devocionais, a que mais exerceu que mais aprecia especialmente a pregação, aulas, palestras, workshops, etc. Assim como pujar e servir como sacerdote em cerimônia de fogo, as quais ainda realiza até hoje. Atualmente, tem um canal no YouTube, canal Vaishnava. Esse canal, vamos falar sobre isso hoje. Participa como palestrante em aulas para o canal Mayapur TV Brasil, mantém grupos de estudo e instruções para devotos, iniciantes e avançados. Está escrevendo livros, estudando para o Bhakti Vaibhava e dando aulas e palestras. Poxa, esse é o cara, hein? É mesmo. Então, com vocês aqui, sem mais delongas, o Prabhu Adbhuta Narasimha. Já, Prabhu? Krishna, Jai, Chaitanya Gosai, Sundara Prabhu, minhas reverências. Reverências aos seus pés. Hare Krishna. Vocês estavam falando algumas coisas aí, mas não é nada perto de quem vocês são, não é nada do que vocês fizeram já, do que vocês significam. Isso aí não é nada. É um currículo Vocês invejado. são grandes devotos. É um exemplo a ser seguido. Vocês, né? Então, sem mais delongas, vamos lá. Então, primeiro, vamos assim no começo. O que você fazia antes de se tornar devoto? Como é que foi essa história aí? Como é que você se tornou devoto? O que você fazia antes? Como é que você virou devoto? Conta um pouquinho pra gente. Como você encontrou o movimento? Conta pra gente. Bom, Hare Krishna, né? Boa noite a todos aí que estão assistindo, que vão assistir as gravações. Muito obrigado ao pessoal da TV Congrega Brasil, a todos os devotos aí pela oportunidade. Bom, eu vou falar de forma resumida, né? A gente não se alongar tanto, mas assim, por influência da minha mãe, eu sempre tive muita, assim, interesse pela espiritualidade, né? Acho que como a maioria dos brasileiros e praticamente todos os italianos, eu venho de família católica, né? Então, frequentava desde pequeno aí a igreja, etc e tal.
Então, eu sempre tive uma relação com a espiritualidade. A minha mãe é católica também de nascimento, mas assim se interessava muito pela cultura oriental, especialmente a japonesa, na verdade. Frequentei com ela até a igreja messiânica, uma coisa ou outra assim. E aí, enfim, e os anos foram correndo e eu sempre tive para comigo isso muito forte. Vocês já vão entender por que eu estou falando isso. E aí a coisa foi indo, né? Em 1994, né, em 94, minha mãe faleceu, né? Minha mãe abandonou o corpo, câncer e tal, ela abandonou o corpo e eu acabei seguindo sozinho por essa parte da espiritualidade, até influenciado muito por ela, e continuei buscando, né, já que eu tinha tido contato com algumas aí, mas não tinha encontrado ainda aquela que, sabe, desse uma explicação mais profunda, tivesse uma relação mais pessoal. Eu mesmo sempre busquei uma relação, sem saber, né, fui descobrir isso depois com a consciência de Cristo, que buscava uma relação mais pessoal com Deus. Paralelamente a isso, eu sou ex-atleta, né, atleta amador, né, então, assim, praticava esporte já, e por causa do esporte tinha muita ligação com música. E aí eu acho que alguns devotos, principalmente aqui no Brasil, o pessoal de São Paulo conhece bastante, que é os Stray Edges, né? A cena Stray Edge, né? Que teve lá o Shelter e tal, aquele pessoal todo. Então, quer dizer, por um lado, eu tinha esse interesse pessoal meu de espiritualidade, religiosidade que eu já trazia desde pequeno, né? E por outro lado, ali a ligação do esporte me levou para a música, me levou para esse estilo de música, e eu acabei conhecendo através do Stray Edge, esse movimento, né, que eu acho que, não sei se depois a gente pode falar um pouco, e principalmente por causa do Shelter, né, acabei conhecendo o Youth of Today, que era a banda anterior e tal, acabei tendo acesso à revista, que era de Voto Supremo, né, que até parou de ser publicada. Eu tenho, inclusive, consegui encontrar o número da revista, que foi a primeira que eu vi, e ali, quando eu encontrei aquela revista, aquilo ali eu li, inclusive li sobre Nova Gokula, tinha uma matéria sobre Nova Gokula nela, eu me lembro que eu levei alguns anos para conseguir ir em Nova Gokula, isso aconteceu tudo ali em 95 para 96, e aí consegui depois de um tempo ir até Curitiba, depois fui até Nova Gokula, e aí as coisas foram se transformando, né? Então, quer dizer, tentando resumir um pouco a minha história, eu tinha uma relação com esporte, com música, e de alguma forma isso acabou me levando... Esporte específico? Algum esporte específico? Sou um pouco engraçado alguém da minha idade falar isso hoje, mas era skate. Eu andei de skate por muitos anos, inclusive campeonato e tal. Não, claro, skate, straight edge, shelter, tudo a ver. Tá ali ligado, né? Mas, bom. assim, era isso que eu fazia. Eu tinha muita ligação com música, né? Banda, tal, essas coisas, o esporte. E, por algum motivo, por um arranjo de Krishna, isso daí, justamente isso, acabou me levando para uma espiritualidade específica que me tocou o coração, já que eu já tinha isso comigo desde sempre, a religiosidade. Né? Eu sempre fui muito religioso, a gente sabe que essa palavra, às vezes, pode ter uma conotação assim, né, diferente aqui ou ali, mas eu sempre tive muito isso comigo. Então, acho que isso resume um pouquinho da minha história antes. Foi bom. Então, vamos ao que da questão. Então, como é que surgiu, então, cara, esse canal Vaishnava aí? Como é que foi essa história aí? Então, Prabhu, eu sempre gostei muito da parte da pregação, né? Inclusive, sou professor, gosto muito dessa parte de tentar ensinar, de passar para os outros. E o primeiro livro que eu li no movimento, que foi até antes de ir no templo a primeira vez, foi o de Prabhupada. Foi a biografia de Prabhupada. Aliás, foi um livro, se eu não me engano, acho que era o livro 2 ou 3 de Prabhupada. E ali me chamava muito a atenção a coisa da pregação e tal. Então, eu sempre gostei muito disso. Desde o começo, eu sempre gostei muito de poder tentar ensinar para os outros e tal. Bom, foram passando os anos, chegamos no famoso 2020, né? 2020, com a pandemia e tal, aquela coisa toda. E muita coisa parou nessa época, né? E foi aí que surgiu a inspiração de fazer um canal no YouTube. Na verdade, um pouquinho antes de fazer o canal, por uma questão de obrigação, eu tive que aprender a mexer com algumas coisas, assim, que eu não sou muito tecnológico, né? O pessoal até me procura aí no Instagram, Facebook, não acha nada, eu não tenho nada. Eu não uso nada disso. Até o do canal Vaishnava, quem tem o Instagram, quem cuida é minha esposa, a edição, é tudo ela, né? E aí eu tive que aprender algumas coisinhas para dar aula online, por conta daquele período da pandemia. E aí, fazendo aquilo ali, me surgiu uma inspiração. Falando, poxa, agora que eu estou vendo como é que mais ou menos funciona,
a coisa de montar um canal no YouTube é simples, relativamente simples, e a vontade de poder continuar transmitindo a consciência de Krishna, eu estava tendo até um tempo um pouquinho maior para poder estar lendo, né? Surgiu a inspiração de, poxa, vamos tentar fazer um canal no YouTube, né? Eu não acompanho muitos canais, né? Então eu fui bem despretensioso, bem assim, sem muita intenção, mais para poder continuar, digamos assim, exercendo o nosso desejo de servir Srila Prabhupada e Sr. Chaitanya, né? Tentar transmitir a consciência de Krishna. E aí eu estava ali ainda já fazendo a coisa das aulas, então surgiu essa inspiração, esse desejo de montar um canal onde eu pudesse continuar transmitindo a consciência de Krishna, só que de uma forma diferente de aula, né? Já que eu acabei vendo, quando eu dei uma olhadinha, eu vi que haviam já canais que faziam aula, né? Aula do Bhagavad Gita, do Bhagavata, né, etc. Eu falei, poxa, talvez se eu fizer uma coisa um pouco diferente. Comecei fazendo despretensioso e daí eu resolvi fazer, por exemplo, o curso. Esse curso que eu chamo lá de curso de introdução à cultura védica Vaishnava na ISKCON, eu montei esse curso há anos atrás no templo para devotos iniciantes. Os devotos estavam chegando, né? Era um curso que a gente fazia ali em uma semana. E falei, poxa, vou gravar esse curso, né, por vídeos ali, vou postando. E intercalando ali, eu vou colocando outras coisas. E aí a coisa foi desenvolvendo. Se vocês pegarem os primeiros vídeos, vocês vão ver que é bem mal feito. A gravação é bem ruim, eu apareço colocando o dedo assim para desligar, para ligar, né? É uma coisa meio... Mas com o tempo, a gente foi pegando um jeitinho. Aí a minha esposa resolveu, acho que ela ficou com dó de mim, né? Da tentativa minha de tentar fazer alguma coisa ali. Ela foi me ajudar, mais para frente ela foi me ajudando ali a fazer a edição do vídeo. Ela que faz, aliás, a edição do vídeo, né? E foi assim, Prabhu. Então foi ali, em 2020, nessa pandemia. Como é que funciona? Como é que funciona o canal agora, atualmente? Como é que funciona essa história aí? Só um instantinho. Só que você diria que o público-alvo são devotos iniciantes? Na verdade, eu comecei despretensioso, né? Não tinha um público-alvo específico, para dizer bem a verdade. Era fazer um canal Vaishnava, um canal Hare Krishna, vamos dizer assim, um canal, né, pautado ali em Srila Prabhupada, para difundir a consciência de Krishna. Eu não pensava muito nos detalhes acerca disso. Aí, com o tempo, eu fui desenvolvendo, né, uma ideia da seguinte forma. Eu quero poder chegar a falar dos tópicos mais avançados, poder falar ali, né, enfim, né, do Bhagavata, do Shri Upanishad, enfim, etc. e tal. Mas eu pensei, poxa, vamos começar do começo, né? Vamos começar do início ali, porque eu notei que muitos canais, isso é uma coisa interessante, tem muitos canais que às vezes falta explicar o básico. Eu mesmo recebia, e ainda recebo, até comentei já uma vez com o Prabhu Sundar, que eu recebo, por exemplo, perguntas, né, de pessoas que estão acompanhando, estão gostando, falam, poxa, comprei o Bhagavad Gita, estou lendo, tal, é uma coisa que nos inspira bastante a continuar, né? Vi o canal, você comentou, eu estou lendo, tal, mas eu queria saber uma coisa, o que é isso aí que você usa na testa, tal, o que significa esse colar? Aí eu falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou intercalando assuntos, né, para mais interessante, até para os devotos, algo mais instigante, pegando até alguns pontos ali, citando algumas coisas até de outras áreas, pegando um pouquinho da história, da sociologia, mas eu vou junto com isso, fazendo também vídeos que começam do começo, vamos dizer assim, básico, né? Então, se pegar os primeiros vídeos lá, tá lá, o que é tílaca, o que é cante, o que é roupa, o que é isso, o que é aquilo, e aí vai se aprofundando, né? Os 3 modos da natureza material, etc, etc, etc. Então, o público-alvo, na verdade, é o público em geral, né? Então, eu resolvi colocar também essa parte assim, porque eu acabei vendo depois, né, o canal tem aí mais ou menos 4 anos, vai estar completando 4 anos agora, no Nrsimhadeva, né, no Festival de Nrsimhadeva, eu iniciei ele no dia de Nrsimhadeva, né, em 2020, no dia do aparecimento do Sr. Nrsimhadeva, que eu sou muito apegado, né, até por isso do nome, o Guru Maharaj foi muito bondoso comigo, e então, nesses 4 anos, a gente foi vendo que muitos dos participantes, as pessoas que assistiam o canal, são pessoas que estão conhecendo a consciência de Krishna. Inclusive, até muitos ali estão agora cantando japa, eu mantenho contato com eles, paralelamente, uma coisa que eu não comento muito nos vídeos, porque eu prefiro deixar assim,
né, para casos e casos, mas eu tenho, por exemplo, um grupo no WhatsApp, eu mantenho contato com algumas pessoas que inscrevem, né, tento ali instruir da melhor forma possível, de pessoas que começaram a seguir realmente a consciência de Krishna, começaram a cantar japa, a ler o Bhagavad Gita, né, por exemplo, o caso do canal, né, eu tenho, talvez alguns deles estejam assistindo aqui, eu até mandei para eles o link, de pessoas que acabaram, né, seguindo mesmo a consciência de Krishna ali por conta do canal segundo eles. Então, de certo modo, um pouco tem esse público, né, para difundir mesmo a consciência de Krishna, porque eu acho que esse é o objetivo, né? Hoje, por exemplo, nós estamos no dia do aparecimento transcendental do Senhor Nityananda, né? Nityananda para todos, né? E Nityananda, o Senhor Nityananda fazia exatamente isso, né? O mercado do Senhor Nityananda, né? Quer dizer, difundia, né? Saía divulgando a consciência de Krishna para todas as pessoas, não só para os devotos. Quer dizer, ele, claro, evidentemente é uma grande inspiração para todos os devotos, tem muita coisa profunda ali relacionada ao Senhor Nityananda, mas ele divulgava também para ampliar, né? Ampliar o movimento de Sankirtana. Então, eu sempre penso muito nisso, em ampliar o movimento Sankirtana, ampliar isso, ampliar os seguidores de Srila Prabhupada, ampliar quem canta os santos nomes Hare Krishna. Então, esse é o objetivo. Por isso tem essa coisa de mais ou menos iniciante. Não iniciante de um jeito chato, né? Uma coisa maçante, mas assim, num sentido de que a pessoa entenda o que a gente está falando. Né? Porque, de repente, se a gente se aprofunda muito, aqueles que estão ali acompanhando, e eu vejo pelos comentários, né? Eles talvez não vão entender o que a gente está falando. Então, eu tento intercalar assuntos ali para não ficar maçante para aqueles que já conhecem, né? E também assuntos... É por isso que eu comecei a fazer o curso lá, dar esse curso lá. Porque ele é introdutório, né? Então, você intercala, você fala de assuntos mais avançados e, ao mesmo tempo, você avisa antes, olha, essa aula hoje é só para novatos. Você fala assim, não, porque assim, por exemplo, o curso lá, esse curso de introdução à cultura védica Vaishnava, né, ele é numerado, né? Ele fica numa playlist lá e ele é numerado. Então, é uma assim, série de vídeos, então, né? Exato, uma playlist específica com vários vídeos introdutórios, né? Entendi. Perfeito. Exato. Por exemplo, a playlist desse curso, ele está numerado, inclusive, 1, 2, 3, e a sequência, ela é uma sequência lógica. O começo dela é básico, é simples, é o que significa Vaishnava. Depois vai indo, quem são, o que é o devoto, o que é o Kante, o que é aquilo, o que é isso. Hoje a gente já está chegando perto do número 40, já estamos terminando, quase terminando, falta mais uns 5 vídeos para terminar esse curso, e a gente já está falando de... Oi? Hein, Chaitanya, tem bastante conteúdo, hein? Tem bastante conteúdo. O congregaísmo tem que ajudar a divulgar essas playlists, né? Poxa, é importante o nosso público aí também. Então é isso, estou pensando aqui, ó. A devota até falou, a Maharani falou aqui, ó. Eu tenho a apostila do Sua Prabhu e me ajudou muito até hoje. Olha. É bem lembrado, obrigado, Maharani. Hare Krishna, minhas reverências aos pés. Esse curso, eu fiz uma apostila antes. Preparei uma apostila que eu vendia, né, para as pessoas que vinham, a pessoa dava uma dakshina lá, um valor, participava do curso. Hoje eu vendo essa apostila online, né? Quer dizer, eu mando para a pessoa que está assistindo, a pessoa pode comprar a apostila e eu mando para ela, só que numa versão digital, né? É esse caso que a Mataji citou aí agora. Mas tem vários vídeos, o próprio Prabhu Sundra mesmo nos deu a honra de participar já do canal, vai participar de novo, né? Onde o Prabhu, por exemplo, fez a série ali das 5 verdades do Bhagavad Gita, que é uma série específica e é só o Prabhu que faz, por exemplo, né? Assim como teve outras séries, tem outras que ficou meio parado, tem uma lá que é perguntas e respostas, tem uma que é música e consciência de Krishna, onde eu falo dos tipos de música ali, das bandas que tiveram, cantores que se relacionados à consciência de Krishna, né? Desde aqueles que, tipo George Harrison, né, que teve uma relação, até bandas que são bandas, digamos, vamos dizer, devocional, né, como foi o Shelter e aquele, como é que chama lá, o Village of Peace, por exemplo, de reggae. Então tem vários, né? Então são diferentes playlists, séries, né? A gente já fez aí, até recentemente, nós completamos o vídeo número 108, até fiz um videozinho lá só comemorando o 108, né? Então a gente está com agora 120 e poucos vídeos, eu acho, não sei, tem alguns de Prabhupada, né?
tem Prabhupada, vídeos pequenos e tal. Agora a gente está chegando numa fase onde eu pretendo buscar tópicos um pouco mais avançados, um pouco mais aprofundados, né? Porque, assim, se chega alguém ali e fala, mas eu não sei o básico, o que é o básico? Bom, já temos um vídeo aqui no canal, ali atrás, você pode dar uma pesquisada lá e ver, a gente não precisa ficar, né, batendo na mesma tecla, já está falado ali, você pode conhecer um pouquinho mais. Então é assim, aproveitando até a responder o Prabhu Chaitanya, os bastidores, né, relativamente simples, Prabhu. Eu não consigo manter uma frequência fixa mesmo, assim, né, de um dia específico. Tenho tentado fazer isso agora, por conta do trabalho, de família, viagem, uma coisa ou outra. Então, nem sempre eu consigo manter uma assiduidade, assim, né, muito, por exemplo, todo sábado, né, infelizmente, por enquanto, eu ainda não consigo. Pretendo esse ano agora tentar dar uma ajeitada no tempo para conseguir fazer isso. Mas eu tento pelo menos uma vez por semana, né? Com certeza não passa um mês sem, né? Mas assim, eu estou tentando agora pelo menos uma vez por semana gravar. Geralmente eu gravo mais de um vídeo no mesmo dia, né? Então eu pego ali um dia e gravo 3, 4, 5 vídeos. E a minha esposa, né, a Satimata Devidasi, ela faz a edição, né? A gente coloca ali a vinheta, ela coloca umas imagens, às vezes faz ali alguma brincadeirinha, alguma coisa ali no vídeo, né? E ela faz a edição, que às vezes demora um pouquinho também, por o mesmo motivo, né? Outras ocupações, mas a gente tenta manter, porque a gente tem conseguido, assim, um bom feedback, sabe, Prabhu? Tem tido, assim, muitas pessoas que têm falado o quanto tem ajudado, né? O quanto tem sido inspirador, o quanto tem sido bom, né? Pessoas que estão conhecendo. Puxa, eu conheci pelo canal, tem um devoto, eu não vou citar o nome dele, porque, enfim, não tem permissão de falar, mas, por exemplo, tem um devoto que tem mais ou menos a nossa idade, conheceu o movimento agora, no canal, há, acho que 3 anos atrás, mais ou menos, no início do canal, e ele falou que ele nunca tinha entrado, tinha assistido um vídeo ou outra, coisa meio espaçada, tinha ouvido falar do Bhagavad Gita, e pelo canal ele se sentiu inspirado, e hoje ele está lá, ele canta japa, tem um altarzinho dele na casa dele, sozinho, uma cidade onde não tem templo, não tem devotos. Ele nunca viu os devotos, nunca se encontrou com os devotos pessoalmente, nunca foi num templo até hoje, já tem os seus 50 e poucos anos lá, tá morando sozinho agora num apartamento, e tá lá, ele canta japa todos os dias, tem um altar. Então essas coisas inspiram muito a gente. É aí que tá, assim, a inspiração de estar realizando algo, né? Então, o assunto que você falou aí, a gente tinha que... Como é que as pessoas do TV Congrega podem chegar no seu canal? Você tem que dar seu endereço aí, cara. O canal do YouTube é canal... No chat. Eu te entendo, eu botei o endereço aí no chat privado. Aí já colocou? No privado. Se quiser divulgar, eu acho que a gente precisa divulgar. Prabhu, Adbhuta Narsinha, enquanto o Chaitanya coloca lá o link, você acha que outros devotos, por exemplo, podem ajudar o seu canal? Você gostaria de que... Porque ao invés de, sei lá, por exemplo, às vezes um devoto tem esse desejo, né, de pregar e tal, ao invés dele fazer o próprio canal e ter todo um trabalho de editar os vídeos e tal, poderíamos tentar, não sei, né, participar do canal Vaishnava, né, em geral, assim, eu acho que é uma maneira de fortificar, né, fortalecer a pregação, né, aproveitando um canal que já existe e tal. O que você acha? Sim, claro. Eu acabei pegando um carinho muito especial, né, por esse serviço, assim, por esse canal, né, algo que eu faço com muito carinho, mas é óbvio que os devotos são muito bem-vindos, inclusive até convido, né, os devotos, né, tem um devoto que eu convidei ele para fazer uma série, ele não conseguiu continuar, o próprio Sundara Prabhu, né, e outros devotos aí que a gente espera que participem. Então, sim, com certeza, os devotos que tiverem desejo, eu tenho várias ideias, inclusive, para séries que eu gostaria de fazer, por exemplo, sobre os templos no Brasil, sobre as atividades no templo do Brasil, onde os devotos poderiam, por exemplo, né, fazer lá uma imagem, fazer imagens, etc. tal, mandar para a gente faz uma edição, prepara e coloca no canal, por exemplo. Poderia ser. Então, quer dizer, né, se quem tiver interesse em apoiar, de qualquer forma que seja, sim, pode entrar em contato. A gente tem um e-mail, né, que é o canal.vaishnava@gmail.com, então canal.vaishnava@
@gmail.com. Tem o Instagram também, mas é minha esposa que vê lá, ela repassa depois para mim, que é, como é que ela é, @, né? @canal.vaishnava. No YouTube é o próprio nome, é canal, lá eu uso o termo canal também, né? Então fica Canal Vaishnava mesmo, no YouTube é o nome. Mas os devotos que tiverem interesse, que puderem ajudar, quiserem participar de alguma forma, com certeza serão muito bem-vindos, eu agradeço muito. Pode entrar em contato, né, pelo e-mail, por exemplo, ou até pelo WhatsApp também, né, quem tiver o meu contato. Isso é muito bom. O objetivo é esse, o objetivo é divulgar a consciência de Krishna. É um canal que, assim, eu nunca entro assim em polêmicas ali, a gente não discute nenhum outro tópico, né, que seja, mesmo que seja um tópico, vamos dizer aí, atual, né, que pode até ser relacionado direto ou indiretamente ao Vaishnavismo, à consciência de Krishna, mas a gente não entra nesses tópicos, né, é um canal estritamente para falar sobre a consciência de Krishna em si, né, assim, sobre Prabhupada, sobre Krishna, sobre o Bhagavad Gita, sobre os tópicos da filosofia específico, né, enfim, é bem específico o canal, né, e então, assim, todo devoto que tem ali que pode participar, que pode falar um pouquinho, né, vai ser muito bem-vindo, com certeza, eu agradeço desde já. Muito bom. Como a Tia Deva fala, né, quando alguém faz essas perguntas polêmicas assim, a Tia Deva fala, essa é uma pergunta nada polêmica, né? Porque assim, eu respeito, sabe, quem faz, né, Prabhu, assim, eu sei que existem, por exemplo, canais, por exemplo, no YouTube, tem perfis, por exemplo, que o pessoal discute, eu sei que existe até uma importância de falar sobre determinados assuntos, né, mas aí eu deixo para eles, né, eu prefiro discutir como que Krishna consegue correr pelas florestas de Vrindavan e não machucar o pé, né? Por quê? Como é que ele faz isso, né? O que ele carrega quando ele foi lá naquele passatempo lá das orações do Sr. Brahma, quando eles falam que ele foi ali para baixo da árvore, né, com os amiguinhos dele, os vaqueirinhos, eles levaram o lanche, né, e colocaram o lanchezinho ali, e Krishna falou, fiquem aí tomando o lanche de vocês, fiquem tranquilos, eu vou ali atrás das vaquinhas que sumiram, né, quando o Brahma vai lá e pega. O que tem lá dentro do lanche? Que lanche que será que eles tinham lá? Eu prefiro discutir sobre isso. Será que tinha sanduíche? Eu adoro sanduíche. Será que tinha sanduíche lá? Será que a mãe deles fazia? Que lanche que tinha, né? Essa moça, né? Então eu prefiro esses tópicos, ou tópicos mais filosóficos, evidentemente, né? Como dizia uma devota lá, falava assim, vamos discutir então qual a diferença entre, como é que ela falava? Entre prema e... fugiu agora a palavra, ela falava sempre essa piada e me esqueci agora. Vamos discutir lá as diferenças, as devocionais de prema e não sei o que, tal. Eu falei, não, tudo bem, desde que sejam assuntos, né, que nos engrandeçam, que nos inspirem, né, aí tá ótimo, esse é o objetivo. Então, esse canal seu, Babu, quais são os desafios que você tem enfrentado aí com um canal desse? Para manter 4 anos assim, teve alguns desafios, né? Tem. Bom, o primeiro dele, eu acho que assim, é questão de tempo mesmo, sabe, Prabhu? Questão de ter um tempo que eu possa dedicar, eu gostaria de poder dedicar um tempo maior ao canal, né, mas aí por uma série de motivos eu acabo não podendo. Pode ser que esse ano eu consiga, tenha um planejamento, esse ano talvez eu consiga organizar meu tempo de uma forma que eu vou ter mais tempo para dedicar ao canal. Um outro desafio aí é o material, né, o material que eu digo é os equipamentos, né, então às vezes o equipamento ali não ajuda muito, né, a gente precisa de um equipamento um pouco melhor e tal, uma coisinha um pouco mais profissional. A edição, né, fica aí uma ajuda, quem quiser me ajudar disso, tá aí uma ajuda que podem me dar. Eu preciso muito de um editor, um programa, não editor a pessoa, né, um programa de edição de vídeo para computador. A princípio, eu queria saber se existe algum que seja gratuito, né, mas que seja para computador, para PC, né. Depois eu vou ver, eu sei que tem uns já que são pagos, tal, tenho visto uns, mas a princípio eu queria fazer um teste com algum editor de vídeo
desses gratuitos, mas para uso no computador, não no celular. A gente só conhece para celular, né? Então, esses são os desafios. São desafios que eu diria ainda básicos de um início de canal, né? Mas que a gente ainda acabou por uma questão de tempo, não conseguimos ainda superar. Mas, assim, vontade, tema a ser falado, a inspiração para fazer, né? Isso aí não nos falta, né? Mas desafio, por enquanto, são esses. Que já é uma coisa bem significativa. Bom, eu até conheço alguns programas, depois a gente pode conversar. Tem um que eu acho muito bom, não é gratuito, né? Mas depois, no particular, a gente conversa, para não fazer aqui atravessar o tema e fazer uma divulgação aí devida. Divulgação gratuita. Então, então, quais são os seus planos para o futuro aí desse canal? Como é que você está pensando no futuro aí? Como é que vai ser? Então, eu tenho alguns planos que, por enquanto, eu vou deixar um pouquinho na surpresa, no suspense, mas nós temos alguns planos para esse ano agora. Eu tenho alguns objetivos aí para esse ano, de tentar manter essa assiduidade que eu falei para vocês que eu acabo não conseguindo manter. É importante, né? Então, estou me organizando de certa forma que eu consiga manter essa assiduidade aí. Nós vamos começar com um curso novo também. Assim que a gente terminar o que nós estamos fazendo lá, já tem um curso novo para iniciar, que é o do Sri Upanishad, né? A gente já até divulgou. Tem pelo menos mais umas 3 séries que eu estou planejando também para já lançar ali no canal. Então, o objetivo é a gente incrementar um pouco mais o canal, divulgar um pouco mais. Nós agora, quem entrar lá no canal vai ver que o último vídeo postado é um short, né? Um vídeo rápido ali de 1 minutinho, comemorando os 1000 inscritos, 1000 primeiros inscritos. A gente está em 1000 e alguma coisa ali, né? Então, isso aí nos inspira a tentar fazer melhor. E aí que a gente está com esses planos de tentar fazer algumas coisas melhores para o canal, tentar dedicar um pouco mais de tempo, né? Fazer algumas séries e tal. E a gente conta com ajuda, né? O que o Prabhu Atsundra falou é algo que eu até ia comentar realmente, né? Devotos que queiram participar de alguma forma, pode entrar em contato com a gente. Inclusive, uma coisa que eu tenho pedido até para alguns devotos aí, que a local, né? Por exemplo, uma atividade específica que é feita localmente, né? Por exemplo, quem faz Food for Life, quem faz um Namahata, por exemplo, em casa, né? Um Harinama especial, por exemplo, eu sei que tem algumas cidades que têm alguns costumes aí de fazer harinamas em lugares específicos, né? Enfim, uma presença, por exemplo, né, especial que tenha no templo ali, né, um sannyasi, um discípulo de Prabhupada, não sei, algo especial que aconteça, que a pessoa possa gravar, tudo isso ele já pode participar de uma forma muito simples, né, que é ele gravando, ele fazendo a gravação ali e enviando para a gente coloca o crédito lá, coloca o nome do devoto, né? Além das participações como vídeo mesmo, né? Tradicionalmente fazendo um vídeo mesmo, a gente pode estar conversando ali, encaixando numa série, por exemplo. Os devotos que conhecem os templos, por exemplo, fora, né, do Brasil, na Índia, por exemplo, os templos antigos, sagrados da Índia, a gente começou a fazer essa série, não levamos em frente, né? E é uma série que eu gostaria muito, então, se os devotos que têm uma experiência e de conhecer pessoalmente certos templos, eu queria fazer um vídeo falando de cada templo, né? Então explicando um pouco sobre a história daquele templo. Então quem tiver pode colocar fotos, então a pessoa tirou fotos, por exemplo. Então, são muitas formas de participar e esses são temas, né? São vídeos que eu acho que são muito inspiradores, tanto para o devoto já é praticante, né? Quanto para a pessoa que está conhecendo. Né, para a pessoa que está conhecendo também, ela ter essa visão mais macro, né, essa visão maior de que os Hare Krishnas, né, que não é nem o termo, né, os devotos Vaishnava, mas os Hare Krishna não são só ali aquele grupinho pequeno, que tem importância também, mas que não é só ali aquele grupinho pequeno, que é uma coisa muito grande. Né? Olha, temos templos, temos uma história, temos livros, porque, por incrível que pareça, tem muita gente que não tem essa noção. Né? Pessoas que estão chegando, eles demoram até cair a moeda, sabe? De realmente se tocar. Eu digo isso por mim mesmo, assim, sabe?
demora para perceber a grandiosidade. E para muitas pessoas, perceber essa grandiosidade é muito importante para ela se envolver, né? Tem gente que não precisa de tudo isso, né? Tem gente que, enfim, pega um livro ali de Prabhupada, lê e fala, uau, era isso que eu estava procurando, né? Vai ali no templo, vê e fala, me achei, né? Mas tem pessoas que às vezes precisam entender que aquilo ali não é uma seita, por exemplo, né? Nós conhecemos, sabemos de tantos momentos pelo mundo afora aí de acusação de seita, né? Usando esse termo de forma pejorativa, claro, né? Então, saber que não, que é uma coisa muito, muito bem estruturada, muito bem embasada. Aliás, tem muitos trabalhos aí, né? Até acadêmicos, inclusive eu mesmo fiz trabalho acadêmico aí relacionado à consciência de Krishna. Isso que eu te perguntar. Você é sociólogo, né, Prabhu? Sim, é uma das minhas formações. Então, você, como é que você faz Você leva a consciência de Krishna para a universidade assim também? Sutilmente, direto? Como é que é? Como é que você faz? Eu acho assim, então, tem várias formas, né? Mas eu acho que a mais significativa que eu posso citar foi, até antes de apresentar a monografia, artigo e tal, teve, por exemplo, uma ocasião de um professor que dava aula de Sociologia das Religiões, né? Era uma aula, era um curso dentro do curso, digamos assim, né? Era uma aula paralela ali para quem estava interessado, e ele acabou me chamando, inclusive, me convidando ali, eu pude dar algumas aulas, falar um pouquinho, porque ele mesmo, apesar de ser da área específica, ele era doutor, inclusive já tinha doutorado em Sociologia da Religião, mas ele mesmo reconhecia que ele não tinha um aprofundamento muito grande, e eu vou explicar por quê. Ele não tinha um aprofundamento muito grande no hinduísmo, em geral. Vamos chamar de hinduísmo, né? E depois, numa das monografias que eu fiz, até, inclusive, eu acho que vocês dois são discípulos de Hridayananda Maharaj, né, Charadeva, não são? Sim. Então, irmãos, uma das minhas monografias, inclusive, né, em Sociologia, o Maharaj Charadeva, ele me ajudou, ele foi o meu co-orientador, até tem o nome dele lá como co-orientador, né? Ele me ajudou muito, nossa, as instruções dele ali foram absolutamente fundamentais. E eu fiz ali falando sobre Max Weber, a gente pegou em Weber e foi trabalhando a questão do carisma, né, a rotinização do carisma, etc, etc. E num determinado momento ali, Prabhu, foi interessante porque eu tive que fazer uma pesquisa nas revistas especializadas em religião acadêmicas, revistas acadêmicas especializadas em estudos da religião, tanto da sociologia da religião quanto um pouquinho da história também. E por incrível que pareça, isso faz quase 20 anos já, por incrível que pareça, naquela ocasião, eu não encontrei, nas principais revistas, tá, nas mais importantes da época lá, nenhum artigo, eu até coloquei isso, inclusive esse trabalho meu virou um artigo depois, eu publiquei esse artigo falando sobre isso, nenhum artigo, Prabhu, naquela ocasião, publicado nas principais revistas de religião do Brasil, só do Brasil, falando sobre hinduísmo, nenhuma. Eu estou falando de hinduísmo porque, assim, qualquer coisa, né? Vaishnavismo, Shivaísmo, Mayavadi, Vedas, seja o termo que você quiser. Nada. A maioria era sobre o cristianismo, né? Protestantismo, etc. e tal. Tinha lá, acho que, uma matéria sobre o budismo. O Weber, ele era dessa linha mais protestante, né? O Weber, na verdade, ele vinha de família anglicana, se me recordo bem, né? Mas ele não professava nada, né? Ele, pelo contrário, até. A linha dele, né, que é a sociologia compreensiva, ele deixava muito claro que tinha que se separar as coisas. Né? Até um dos livros muito importantes dele se chama Ciência e Política, Duas Vocações, que ele fala que não se deve misturar ciência com política. E da mesma forma não se deve misturar ciência com religião também. Então, quer dizer, se você vai apresentar, você deve apresentar de forma como um cientista, né? Não como um Vaishnava, né? Obviamente. Se você for apresentar como um cientista, você tem que apresentar de forma neutra. Foi até curioso, porque eu apresentei a monografia como um cientista e eu tive que falar de forma neutra. Né? Eu tive que falar, eu não podia falar como devoto, né? Agora eu fiquei curioso, porque não foi ele que disse que ligou o capitalismo ao protestantismo? Não tem uma...
Isso, bem lembrado, Prabhu. Muito bem lembrado. Ele tem um outro livro dele, talvez até o mais famoso dele, né? Se chama A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Mas ali ele não está professando uma religião, ele não está defendendo. Ele está justamente mostrando o que ele fala, que é uma análise neutra, científica, citando uma religião. E aí que está o ponto, né? Ele cita a religião, a religião ali é um ponto fundamental, mas ele fala isso de forma totalmente neutra. Ele nem defende nem critica. Ele está falando da religião ali como se ele estivesse falando de um carro sendo produzido na fábrica. Então ele vai dizer ali que a ética protestante, né, costume ético do protestantismo, ela vai acabar ali sendo assim o que a gente conhece hoje como a essência do capitalismo, que é o acúmulo. Né? Então ele vai dizer que, porque o protestante, ele tem uma tese, que ele vai dizer que o protestante, por não querer gastar, não querer usar o dinheiro para, vamos dizer assim, usando os termos Vaishnavas, para o desfrute, né, para amar, então ele acumula. E isso acabou transformando no espírito do capitalismo, que é o acumular, o ter uma conta bancária alta, é uma tese dele, né, que ele trabalha sobre isso aí. E o Weber, inclusive, ele é o criador da sociologia da religião. Na verdade, o Durkheim, Emílio Durkheim, que fundou, mas quem realmente desenvolveu mesmo foi o Weber, e ele tem trabalhos sobre as religiões, inclusive sobre o hinduísmo. O mais extenso dele, onde ele mais pesquisou, foi justamente no hinduísmo, até num livro dele chamado Economia e Sociedade, foi um dos principais que eu usei. Tem uma parte muito grande, eu citei isso na minha tese, eu tenho ela publicada, inclusive. Ele é muito interessante, ele cita o Vaishnavismo, ele chama os Vaishnavas de Vishnuitas, o termo que ele usa, né, Vishnuitas. Olha! E ele cita Radha e Krishna. Especificamente no hinduísmo, e pensou os Vaishnavas, né, o Vaishnavismo. Né? Perfeito, ele diz que na tradição do hinduísmo, que é uma coisa bem ampla e genérica, né, e quase não significa nada e tudo ao mesmo tempo, ele fala que os representantes mais puros, não no sentido espiritual, né, os representantes mais fiéis, vamos dizer assim, são os Vishnuitas, que são aqueles que seguem Radha e Krishna. Ele fala isso, Radha e Krishna, que representam o amor divino, que representa Prema Bhakti. Ele cita isso, você lê lá, você fala o quê? Você começa a ler as palavras que ele está citando, parece que você está lendo o livro de Prabhupada. O livro de Prabhupada é exagero, mas ele cita claramente. Isso eu fiquei muito impressionado. XIX, né? Ele é do século XIX, exatamente. Né? Ele nasceu em 1864 e morreu, acho que em 1920. Esse livro dele, se eu não me engano, se não é final do século XIX, é comecinho de 20. Ele é contemporâneo de Bhaktivinoda Thakur, então, né? Provavelmente. Ou de Bhaktisiddhanta, né? Bhaktisiddhanta, com certeza. Bhaktisiddhanta Sarasvati estava vivo. Ele deve ter lido alguma coisa de Bhaktivinoda Thakur, né? Bhaktivinoda Thakur mandou livro para o mundo todo, né? Bhaktivinoda Thakur mandou livro para o mundo todo. Sim, Então, pois sabe que eu já pensei sobre isso? Eu nunca encontrei, porque eu acabei me aprofundando no Weber, né? Acabei pegando ele ali para uma especialização. E até tenho uma curiosidade sobre isso, mas eu nunca encontrei nenhuma confirmação de que ele teve, por exemplo, um acesso a um livro de Bhaktivinoda Thakur. Eu não tive essa confirmação, né? Mas talvez isso tenha acontecido, que seria muito interessante, né? Seria realmente provável, algo... Né? É possível, Não, porque as citações dele, as citações do Max Weber nesse livro Economia e Sociedade, que é um livro, olha o nome, Economia e Sociedade, essa parte é uma parte específica, onde ele fala da rotinização do carisma e tal, quer dizer, nem é um livro que ele está tratando de religião, ele tem livro específico de hinduísmo. Nesse livro ele cita isso que eu falei para vocês. Ele cita Radha e Krishna, ele fala que Krishna é Deus para essa linha, que representa o amor divino, que os devotos, os Vishnuitas, né, são devotos, procuram desenvolver um amor pessoal. Ele não errou nada, você lê ali e fala, uau, ele sabe o que ele está falando, porque ele está de acordo com o que nós conhecemos, de acordo com o que Prabhupada nos ensinou, que Chaitanya nos ensinou, é exatamente o que ele está falando, quer dizer, ele teve acesso ali, possivelmente, se não foi Bhaktivinoda... A uma fonte fidedigna de informação. Perfeito, exatamente. Teria sido fabuloso ele encontrar com o Prabhupada, né? Só que Prabhupada,
O Weber faleceu em 1920, se me recordo bem, acho que o padre nem tinha se encontrado com o Bhaktivinoda Thakur ainda, né? Se não me engano, acho que foi em 22, eu acho, mas 20... Não, mais pra frente. O padre tinha 25 anos de idade, acho que foi... Foi por aí, né? 19, foi 19, mas é época mesmo. Então. Por aí, mas ele estava abandonando o corpo já. Mas aí, pois é, teria sido incrível, né? Mas o conhecimento dele é fabuloso, sabe? Mas aí, voltando ao que eu estava falando para vocês, apesar disso, o Weber, que é considerado um sociólogo clássico, né? Aliás, ele é fundador da sociologia da religião, sociologia do direito, ele desenvolveu a sociologia da educação. Quem estuda direito, por exemplo, estuda o Weber, várias linhas, quem estuda pedagogia estuda o Weber, um monte de gente. Então, quer dizer, um autor extremamente reconhecido e conceituado e muito respeitado, um clássico inegável. Apesar disso, você não tem no Brasil, por exemplo, até aquela época, não tinha nenhuma revista que citava, embora houvessem bases para isso, né? Por exemplo, o Weber, dentre outros, né? Então, quer dizer, voltando à sua pergunta lá, uma apresentação na academia, né, por exemplo, tentar divulgar na academia é algo que é bem... Hoje eu sei que tem devotos que fazem isso, né, já há algum tempo, né, eu sei que tem devotos que já lançaram até livro. Eu mesmo tenho um livro do devoto aqui falando que se baseou no Weber, inclusive, só que o dele, acho que não sei se é mestrado, é doutorado, acho que é doutorado. Então, hoje tem, né, vários devotos aí que fazem isso. Mas naquela ocasião, eu fiz dessa forma. Eu vendi alguns livros também. Eu fiz um Sankirtan, vendi para professores. Teve lá uns 2, 3 professores. Inclusive, teve um ateu que comprou um livro meu lá. Ele falou, deixa eu ver esse aqui e tal. Eu falei, fique à vontade, quem sabe você deixa ser ateu. Pensei comigo, né? Então, fiz ali... Tentei fazer alguma divulgação pequena, né, mais local, assim, mas tentei fazer alguma coisa, né. Mas deu certo para fazer esse artigo, por exemplo, essa monografia, esse artigo, e nesse caso, inclusive, a Charadeva me ajudou naquela época, foi muito bom. Eu pude dar aula falando sobre, né, e às vezes outras pessoas perguntam também, né, acaba vendo alguma coisinha, né, o que é esse colar que você usa? Eu vi você ali sentado no... Eu costumava muito fazer isso na faculdade, né, cantar japa, eu ficava acho que muita gente faz isso, né? Eu ia num cantinho lá mais isolado, ficava na minha lá e ficava cantando minha japa. Aí, vez ou outro, passava alguém e perguntava, machucou a mão, né? Eu falei, não. Aí acaba proporcionando para falar um pouquinho. Esse tipo de coisa que é chavão, mas é verdade, isso aconteceu comigo ali em algumas ocasiões da faculdade. Apesar de ser um curso bem, essa área de humanas, o pessoal é bem... outra coisa, né? O negócio deles é outro caminho, né? Não tem muito a ver com a religiosidade. O negócio deles é a ideologia, né? A ciência mais seca mesmo. A Tia fala sobre isso, que no meio acadêmico... Agora a coisa está mudando, né? Porque, como ele fala, os materialistas estão perdendo terreno, né? Não está mais assim, o materialismo não está mais. Mas falava que até pouco tempo atrás você podia falar abertamente sobre religião, desde que fosse contra. Exatamente. Criticar, você podia falar abertamente, mas para apoiar, você era um fanático. Né? Exato. Até porque, não vou citar aqui justamente para evitar polêmica, o que eu não quero, mas você tem, por exemplo, determinadas linhas teóricas, metodológicas, né, de autores que tem no cerne na essência do seu pensamento, a crítica à religião. É uma recusa, né? Às vezes é uma crítica e às vezes é uma recusa só, não critica muito, mas simplesmente recusa, né? Então esse pessoal segue essa linha. Você vê, por exemplo, no caso do Weber, ele não recusa e nem critica. Ele analisa de forma neutra, que aliás é a proposta dele. Eu mesmo, por exemplo, como tento ser um devoto, né? Mas como devoto ali, eu, por exemplo, para apresentar essa tese minha específica, por exemplo, essa monografia, eu tive que falar de forma neutra. Né? O meu orientador, por exemplo, ele falou, eu sei que você se interessa, eu sei que você gosta, que você segue. Ele até não sabia o quanto eu seguia, né? Mas veja, você tem que apresentar de forma neutra. Todo o trabalho eu fiz de forma neutra. Eu falei ali, eu citava Prabhupada, por exemplo, de forma assim, em termos acadêmicos, totalmente neutro. Então, apresentava, por exemplo, até foi no dia da monografia, foi até interessante, porque tinha a famosa professora Maria José, né, que é uma das
agora acho que ela está aposentada, mas ela era uma das maiores conhecedoras de Weber do Brasil. Estava um doutor em Sociologia da Religião, o outro era um doutor da USP. Estava só gente que não dava para ter uma vírgula de erro ali. Eu sabia que tinha pelo menos 2 ali que estavam esperando eu falar alguma coisa que não fosse de forma neutra, né, que fosse de forma, vamos dizer, devocional, para eles falarem, opa, não pode. Aqui é ciência, né, aqui é academia, né. Então eles realmente ficam de olho, mesmo quando você apresenta sobre religião de forma neutra, eles estão ali observando. Mas já é alguma coisa, já é um campo que você ganha você pelo menos falar, que eles não querem que fique pregação. Eles não querem que você chegue lá e fica fazendo pregação naquele sentido... Doutrinando, né? Doutrinando, aquele... É um palavreado meio, né, assim, mas assim, daquele jeito chato, sabe? Daquela coisa de ficar ali realmente insistindo, né, e tal. Então, se você souber falar de uma forma interessante, né, de uma forma que realmente instiga, né, o cérebro, né, instiga ali o pensamento, aquilo ali vai tocar naquela pessoa, né? Então, a gente tentava fazer isso. Hoje eu já não tenho mais tanta ligação com a academia, né? Há pouco tempo atrás eu fui me desligando um pouco, tenho algum contato ainda, uma coisa ou outra, mas naquela ocasião eu aprendi cedo isso daí, até porque muitos ali, na verdade, eram contra. Mas isso que você citou aí, que o Dayananda Maharaj falou, é verdade. Né? De um jeito ou de outro, querendo ou não, eles acabam perdendo um pouquinho o espaço, porque hoje em dia você tem, né, uma apresentação de uma forma muito mais interessante, você tem, né, os vídeos no YouTube mesmo. Aliás, está aí um dos motivos também de ter este canal aqui, de ter o meu, de ter vários outros canais, eu acho fundamental, sabe? Canais, até outros tipos de canais, sabe, Prabhu, que inspira as pessoas a saírem desse academicismo, desse materialismo seco, porque a gente critica, né, o materialismo, mas a gente precisa dar um sabor para a pessoa, para ela sair. Né? Você tira ela daquele sabor, você fala, ó, deixa isso que você pensa que é gostoso, que é saboroso, e vem para cá sofrer. Não vai ser interessante, né? Você tem, ó, isso aqui, ó, mas vem para cá que isso aqui é interessante também, isso aqui é saboroso, é inspirador, né? Eu acho que, não tenho permissão para citar aqui, mas acho que não tem problema nenhum, citar um canal, por exemplo, que é feito por um casal de alemães, o canal é só em inglês, né? Que se chama I Love Mayapur. Talvez vocês conheçam, acho que muitos devotos conhecem já. O nome do canal é I Love Mayapur. É um casal de alemães que tem 2 filhos que moram lá em Mayapur, né? E os vídeos que eles fazem são vídeos assim, mostrando Mayapur, mostrando os festivais, sabe assim, eles vão num lugar sagrado, poxa, aquilo lá é super inspirador. É uma coisa agradável, gostosa de você ver. E, de novo, eu falo aquele ponto lá. Você acaba mostrando para as pessoas a amplitude da coisa. Né? Olha, não é só isso aqui que você está vendo. Olha a amplitude. Olha como pode agregar na sua vida filosoficamente, intelectualmente, né? Cientificamente, se você quiser. Né? Tem festa, tem dança. Os Kirtan Fest, por exemplo, eu adoro, amo os Kirtan Fest, por exemplo. Né? Kirtan Fest é uma coisa maravilhosa, né? Enfim, praçada, tudo. Então, divulgar isso eu acho fundamental para poder fazer como o senhor falou aí, né? O pessoal perdeu espaço, mas a gente tem que apresentar uma coisa que a gente ganha essa pessoa mesmo, né? Que a pessoa realmente se sinta inspirada com prazer, assim, com vontade, né? Sabe, ela encontre ali uma satisfação, encontre a felicidade que ela busca. Estava esses dias mesmo falando para uns alunos meus, todo mundo quer ser feliz, né? Isso todo mundo sabe. Todo mundo quer ser feliz, ninguém tem ali, ninguém é assim, não, meu sonho é ser infeliz, né? Meu desejo, meu maior sonho na vida é ser infeliz e deprimido. Não existe isso. Todo mundo quer ser feliz. A felicidade é de acordo com a realidade de cada um, né? Se a gente apresenta uma proposta, né, interessante mesmo, é o que ganha, é o que Nityananda, né, falando hoje no dia dele, é o que o senhor Nityananda fez lá, divulgava para todo mundo, né, na base da festa, na base da alegria, né, e ao mesmo tempo inteligente, né. O senhor Chaitanya ganhou todos os Mayavadis, né. Então, para mim, é tudo bem. Se você tem mais alguma pergunta, eu queria fazer uma pergunta final para ele aí, depois vamos mostrar a programação da semana.
Sim, foi interessante aqui, porque ele falou... Primeiro, uma curiosidade, né, da revista, né, da revista De Volta ao Supremo, né, e, assim, curiosamente, também foi o primeiro contato com alguma literatura do movimento foi através dessa revista. E é uma pena, né, que a gente não tem essa revista. Ela é um meio muito importante de divulgação, de pregação, né? Eu lembro até hoje, né, do artigo que eu li que me chamou muita atenção, que era um artigo sobre o sofrimento de uma criança no útero. E eu ficava assim, rapaz, mas a gente tem aquela, né, eu tinha pelo menos aquela noção romântica da criança no útero sendo protegida, mas na verdade a corporificação da alma é doloroso, né? Então é uma visão assim diferente, né? E o artigo era muito bem escrito, não era uma coisa assim, era uma coisa com um viés informativo mesmo, um viés informativo. É uma coisa muito interessante. Me chamou muita atenção. Essa é uma curiosidade. Faz muita falta. Eu acho que a gente podia falar com o pessoal do BBT, talvez uma campanha, a gente talvez doasse, pedisse algumas doações para reimprimir, pelo menos. Não sei, né? Eu acho que vale a pena. Última vez que eu conversei com alguns devotos assim, sobre isso, o problema parece que era basicamente dois, né? Um é exatamente isso, né? Os fundos, né, para imprimir a revista, porque é caro, né? Você tem lá um número específico que você tem que imprimir, senão não compensa, né? E, obviamente você tem que vender aquelas revistas depois, senão acaba sendo economicamente inviável, você perde dinheiro, né? Isso para Prabhupada já ensinava isso, tem até vídeo para Prabhupada mostrando o cuidado dele em relação à economia, aos gastos, né? De não gastar à toa, não gastar com, né? Assim, sem pensar, né? E o outro é que alguns dizem assim que hoje não seria, não teria o mesmo efeito, porque hoje tudo é, enfim, eletrônico, né? Internet e tal. Eu, particularmente, acho que seria interessante, porque é uma leitura rápida, né? Você pode fazer artigos ali muito inteligentes, muito bons, como esse que o senhor citou mesmo, que vai instigar essas pessoas. Tem, né, por exemplo, para chegar em lugares onde as pessoas ainda dão uma importância na leitura de livros, como na academia, por exemplo, né? Não, mas outros lugares. Eu acho que seria muito bom. Olha só, eu vou te dizer que haveria muito interesse. Acho que as pessoas ainda leem livros e revistas. Eu tenho certeza disso. Tudo bem que... eu acho que seria muito bom. Eu mesmo tenho Kindle, essas coisas todas, né? E eu prefiro ler um livro. E não só eu vejo muita gente tendo. Eu acho que houve um boom dessa coisa digital, mas, por exemplo, hoje eu peguei um metrô aqui no Rio e tinha algumas pessoas lendo livros mesmo, de física, né? Acho que existe isso. Acho que E uma vez eu ouvi um devoto me falar que o fato de ter livros faz as pessoas lerem os livros. Né? Se você vai num templo e vê os livros, você vai querer ler os livros. Não ter os livros, ou a revista, no caso. Né? Mas isso é uma coisa interessante. Eu acho que a gente... Tudo bem, eu gostaria, é um desejo. Né? Eu sei que tem as suas complicações, restrições e tal, mas seria muito legal ter essa revista. Uma outra coisa, eu queria... Diga. Desculpa interromper, bem rapidinho. Eu me lembrei de uma coisa que o pessoal tem feito muito na Europa, que é aquela coisa de deixar um livro no lugar, sabe? Eles pegam livros introdutórios de Prabhupada, porque aí é uma leitura que qualquer um pode fazer, né? Vários livros introdutórios de Prabhupada, e eles deixam em lugares, sabe isso, né? Deixam em lugar estratégico. Eles deixam num banco do metrô, eles deixam numa lanchonete, numa sorveteria ali, eles fazem isso e deixam um bilhetinho, né? Leia esse livro, se você se interessar, pode levar, depois passa para outro. Eles têm feito muito isso lá, e as pessoas têm pego. Alguns debates são até engraçados, eles têm canal no YouTube para isso, eles fazem, e eles deixam, e eles sentam numa certa distância, e disfarçadamente eles filmam quando a pessoa pega. Então eles têm vários vídeos da pessoa pegando assim, olhando, acha interessante e tal, sai andando e sai pela rua lendo, e vai embora, e leva o livro. Chaitanya, você que está moderno, Chaitanya. Mas é moderno não, cara. Na época que a Rússia era fechada, o pessoal fazia isso, o pessoal fazia, né? Então, o pessoal fazia muito isso. Eu lembro que se fazia isso no passado.
Era quase como traficar, né? Passar um livro de Prabhupada. Eles deixam, não, é muito interessante, Prabhu, porque, na verdade, isso até nem foi criado pelos devotos. Teve um outro grupo que criou isso, eu não me lembro quem que foi que falava isso aí, acho que era um pessoal que trabalhava com poesia, literatura, eu não me recordo muito bem. Eu sei que é uma estratégia bem interessante, que fazia-se há muito tempo atrás, e agora eles voltaram. Eles até chamam isso, os devotos lá, em português é alguma coisa do tipo livro em marcha, livro marchando, sendo entregue adiante. Eles deixam lugares estratégico o livro, assim, de uma forma em pezinha, onde a pessoa vê, já dá a impressão que aquele livro está ali e não foi esquecido à toa, né? E aí, imediatamente que ela abre, já tem um bilhetinho dizendo que aquele livro foi deixado ali de propósito, para ela ler, se ela quiser levar para casa, ela pode ficar à vontade e transferir aquele livro para outra pessoa. E tem funcionado, eles têm distribuído, claro, obviamente você não vai vender o livro, né? Você tem que fazer um investimento para comprar e dar o livro, mas são livros introdutórios de Prabhupada, e você está divulgando, ali no livro tem e-mail, Instagram, endereço do templo. Essa pessoa pode entrar em contato depois e, quem sabe, se tornar um devoto, né? Então eu acho uma curiosidade. Mas eu tinha uma pergunta mais voltada para o movimento Straight Edge, né? Você, como sociólogo, como é que você vê esse movimento e como que movimentos dessa natureza podem ajudar, né, a divulgação da cultura Vaishnava? Eu vou começar te respondendo da última parte. Ajudou muito no passado. Acabou se criando uma certa barreira com o passar do tempo, né? E hoje ainda existe uma certa divulgação, mas bem menos do que era ali nos anos 90, início, no Brasil principalmente, né? Na Europa e Estados Unidos, já no finalzinho dos anos 80, né, início dos 90. E no Brasil, início dos 90, meados de 90, principalmente, foi muito forte, né? Então, o que acontece? O movimento Straight Edge, ele está ligado à música, diretamente ligado à música mais pesada, né, o hardcore e tal. Vem ali da história do punk, um pouquinho ali do metal, mas principalmente ali do movimento punk, nesse, assim, como é que chama? Se contrapondo à sociedade estabelecida na época, etc. Dentro desse movimento, dessa cultura, surgiu os Straight Edge, que eram aqueles assim, tá, nós até concordamos que na sociedade está um monte de coisa errada, mas você ficar andando como um mendigo na rua e se drogando não vai te ajudar em nada, você não vai mudar a sociedade. Então, o Straight Edge, falando de forma bem simplista, tá? Bem resumida, o Straight Edge nasceu ali no meio punk, no meio hardcore, com essa mentalidade, né, de que nós até concordamos que precisa mudar algumas coisas na sociedade, mas não é se drogando que você vai, porque essa era a essência desse movimento, né, se mostrar ter um visual violento para a sociedade, mostrar o seu desagrado, o seu desgosto com aquilo ali, e só que daí você se autodestruir também, né? Que de certo modo, entre aspas, um pouquinho os hippies fizeram um pouquinho isso também, mas foi um pouco diferente, né? Os punks eram bem mais agressivos. O Straight Edge falou, olha, vamos recusar as drogas, a gente recusa isso daí, porque você na verdade está se iludindo mais ainda, você está mais embrenhado no sistema ainda. E é aí que começou a se ligar, né? Aí que começou a ter uma ligação, porque a primeira banda, vamos dizer assim, o primeiro grupo musical, né? A primeira banda assumidamente Straight Edge, né? Que levantava a bandeira, né? Tinha um X na mão, né? Como símbolo, foi o Youth of Today, né? Foi a banda. E essa banda Youth of Today, ali, quando a banda dos anos 80, quando eles já eram relativamente conhecidos, o guitarrista e o vocalista tiveram contatos com a consciência de Krishna, né? E aí eles ligaram as coisas, falaram, poxa, olha, espiritualidade, esses caras ali também são contra drogas, não bebem, não fumam, são vegetarianos. Poxa, realmente, né? Como é que a gente pode falar de respeito à vida se a gente come animais? Então, pô, eles foram ligando as coisas e eles foram um dos grandes elos que existiu, que é o Porcel, né, o guitarrista, e o Ray Capo, que é o vocalista, são iniciados, inclusive, o Ray Capo se chama Raghunatha Das, Porcel é Paramananda Das, e eles fizeram essa relação, né? Quando o Youth of Today acabou, o guitarrista, que é o Paramananda, ele resolveu se dedicar só à consciência de Krishna, virou Brahmachari, inclusive. O Ray Capo, vocalista, montou o Shelter, que era uma banda estritamente devocional, continuava no hardcore, continuava na cena, mas aí já com o objetivo específico de divulgar a consciência de Krishna. E aí eles faziam essa relação. Vocês que estão falando aí que são contra a sociedade, contra esses padrões pré-estabelecidos e tal,
nós temos uma alternativa aqui, né? Olha aqui, ó, espiritualizado, inclusive. Olha aqui o Varnashana Dharma, olha aqui a profundidade do conhecimento. E, ó, esses caras aqui, ó, também são vegetarianos, são contra as drogas. Aí entrava até a coisa do sexo ilícito, inclusive, né? Porque se falava no Strered já, desde muito tempo, também já se falava sobre a promiscuidade, né, sexual. Até o cara que criou o termo Strered, que chama Ian MacKaye, que é de uma banda mais antiga, chamado Minor Threat, ele tinha música que falava disso, letras dele que falava criticava essa coisa da promiscuidade sexual, da drogas. Então, ali se fez a relação. E aí, no Brasil, por exemplo, muitas pessoas se identificaram, muitas pessoas, era muito comum ver, se você pegar aí fotos e vídeos dos primeiros shows de Strered no Brasil lá, no começo dos anos 90 principalmente, né, começo, meados dos anos 90, você vai ver que a grande maioria deles tem a cabeça raspada, estão de cante, necessariamente não eram devotos, mas eles usavam cante, né, e muitos iam no templo tomar praçada, né. E aí alguns acabaram se tornando devotos. Né? Eles faziam aquelas famosas verduradas, não é? Isso, perfeito, exatamente, as verduradas. Eu estive em alguma delas, pregando com ele, com fraternidade. Né? Em São Paulo, Então, o Lila, inclusive, o Lila Das, o Lila Praçada, né, perdão. O Lila Praçada, inclusive, por muitos anos, até recentemente, ele levou praçada, ele levava, né, ele preparava e levava para distribuir lá, porque eles tinham nas verduradas tinha essa ideia de distribuir alimentação vegan, né, vegetariana ou vegan, gratuito para difundir o veganismo, difundir essa ideia, né. Então, as duas coisas casaram muito bem. Só que não demorou muito para ter aqueles que, justamente pela atitude, né, já que vinha lá do punk, de rejeição e tal, rejeitar a religião. Tudo bem, esses caras são legais, faz um monte de coisa legal, mas é religião, né? Então, a gente não quer muito. E aí acabou tendo uma separação ali dentro e tal. Mas até hoje existe, né? Você teve ali na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil também, vários grupos, muita gente que se tornou devoto, mas vários mesmo, eu sou um deles, né? Várias pessoas que se tornaram devotos por esse meio, que é uma coisa nada a ver, né? Você vai ali num show de hardcore, acaba tendo contato. Eu mesmo distribuí panfletos, fiz isso várias vezes, distribuí aqueles panfletinhos, né, que tinha fotinha de Prabhupada, assim, contava, Prabhupada é tal, tal, tal coisa, Krishna é tal, tal, tal coisa, cante Mahamantra Krishna, vem nos visitar no templo. Pô, várias vezes eu distribuí esses panfletos pro pessoal. E aí tinha essa facilidade, porque o pessoal tinha uma mente mais aberta de aceitar, mesmo quando recusava a religião, mas aceitava por respeito e acabava lendo. Então teve muito isso, sabe, Prabhu? Tinha até uma certa facilidade nesse sentido. Hoje eu acho que um pouco menos. O Strered hoje ele tomou vários caminhos diferentes, inclusive ideológicos. Ainda há, esse movimento ainda existe, o Strered? Eu sei que algumas bandas começaram a voltar, né? Estão voltando, né? O Youth of Today, por exemplo. O Youth of Today, por exemplo, voltou, né? O Shelter voltou, inclusive o show deles é muito interessante. Eles começam, acendem incenso, começam cantando mantra. O Panchatata, né? O mantra de Panchatata. Eles tocavam aquele Purusa Sukta, não é? No começo. Exatamente. De Maipo, o Purusa Sukta de Maipo, né? Exato, perfeito. O show começa assim. E o Youth of Today, que não é uma banda devocional, mas o guitarrista e o vocalista são devotos, eles tocam, tá lá de cante, de Sikha, todo mundo tá vendo que é um devoto. E eles são considerados heróis, assim, para essa galera toda, para vários jovens e outros que já não são tão jovens, já estão nos seus 50, que nem é o meu caso, né? Eles são considerados heróis, assim, são personalidades importantes. Então influencia, né? Influencia como pessoas importantes que acabam influenciando pelo próprio exemplo. Aí a gente volta até a coisa do Acharya, né? Eles ensinam pelo próprio exemplo. Você viu? Eu mesmo vi comentários desses, aliás, até eu fiquei surpreso. Eu vi eles tocando com o Youth of Today, essa banda de hardcore, né? Falei, cara, que incrível, eles estão tocando e o guitarrista estava com a camiseta que tinha lá, o Jagannatha enorme, sabe? Ele estava de Sikha, com o cante aparecendo, sem esconder, sem nada. E eu sei que eles fazem isso de propósito. Eles fazem isso com o objetivo de chamar atenção mesmo. Com o objetivo de mostrar, de divulgar, né? Embora a banda não seja essa. O Shelter sim, mas o Youth of Today não. E muitas outras bandas fizeram isso, né? Eu tenho amigos que tiveram bandas aí que fizeram isso lá fora também. Então acaba sendo um jeito interessante. É outro jeito, a gente estava falando da academia, né? Esse é uma outra praia. Aliás, se me permitem,
estou me alongando um pouco, mas teve um caso em São Paulo aí, que saiu numa revista há muitos anos atrás. Vocês conhecem o Goura Govinda, Prabhu? Não sei se vocês lembram dele. Goura Govinda. Goura Govinda é um devoto de São Paulo. Ele, assim como ele também andava de skate, era atleta também, só que ele chegou no nível profissional, realmente, né? Então, corria campeonato, tinha patrocínio, tudo. E existia, como existe até hoje, revistas especializadas, né, em skate. E lá em 1990 e pouco, acho que foi, nem me lembro, não vou chutar a data que eu não me recordo, ele deu entrevista para uma revista, foram várias páginas com entrevista com ele, como atleta. O nome dele é Alexandre Pregueiro. Então tá lá, entrevista com Alexandre Pregueiro e tal. E tem ele, né, obviamente falando de campeonatos, patrocínios e tal. E a matéria da revista começa falando assim: eu fui entrevistar o famoso skatista profissional Alexandre Pregueiro e tal, até na casa dele. Quando cheguei na casa dele, eu tive uma surpresa. Eu fui recebido por ele, pedindo para eu tirar o calçado, sentar ao chão, estava com incenso, um clima muito tranquilo, né, com imagens indianas, e ele começou a me explicar, e tem foto dele, assim, sabe, sentado, falando sobre Krishna e falando sobre skate ao mesmo tempo. Uma coisa impressionante. Ele divulgou ali para, sabe, sei lá quantos skatistas, a consciência de Krishna, né, através do skate, numa entrevista que ele deu para uma revista que não tinha nada a ver com isso, mas também é um caso de ser um espaço aberto, porque tem aquela coisa mais alternativa, né? Então se abre um pouco o espaço para coisa diferente. E ele era um cara diferente, um skatista Hare Krishna. Como assim, né? E aí apareceu ele dando essa entrevista, que foi muito interessante também. Tá mais um motivo aí de revista, né, Prabhu? A importância das revistas, né? Vamos ver qual é o plano de Krishna. Fica aqui o nosso apelo, né? Volta Supremo, por favor, volte. Então, muito bom. Então, antes de encerrar, nós vamos mostrar aqui a programação dessa semana, tá? Fiquem aí. Vamos ligados aí que eu vou me preparar aqui para fazer isso. Deixa eu ver. Tem que postar aqui também. Vamos lá, compartilhar. Você tem que tirar a gente. Ah, é? Verdade. Espera um pouquinho. Desculpa a barbeirada aí, peraí. Tem que sair todo mundo de cena. Voltando aqui, vamos ver a programação aqui da semana. Só um minutinho. Os anúncios, deixa eu ver aqui. Gente, compartilhar aqui, espera um pouquinho. Share. Como é que eu vou entrar nos anúncios aqui, cara? Como é que eu vou entrar nesse anúncio? Eu consegui da outra vez, agora eu estou conseguindo. Às vezes se você não conseguir, você pode ler para a gente, então. Caso... Deixa eu ver, compartilhar. Deixa eu ver, não. Não é esse aqui, não. Peraí. Interromper a companhia. Então, eu vou ler para vocês, então. Vocês não estão vendo, cara? Ixi. Eu consegui, agora não estou conseguindo, impressionante. É engraçado. Das outras vezes, né?
Foi um arranjo de Krishna para a gente ficar aqui mais um tempinho junto. Eu tenho a honra e o prazer de estar na companhia de vocês. Pera aí. Deixa eu ver. Não tá aparecendo. Cara. Sinto muito. Então tá, vamos ver. Olha, nós temos aqui, vamos ter o Lapidar Vedanta PSI, que é a psicologia, né? Psi, Vedanta Psi, com Mateus Nityananda, no dia 28 de fevereiro. E vamos ter a celebração de Nityananda lá. Vai ser. A celebração de Nityananda é hoje, né? Em todo o Brasil, hoje é dia 21. Né? Toda essa programação. Vai ter uma cerimônia de fogo com jantar vegetariano em São Paulo. Lá sim. Uma contribuição lá no Templo de São Paulo. E o Festival de Nityananda. Já foi, esse já foi, né? Foi ontem, esse aqui já foi. E vai ter uma harmonia holística, retiro de harmonia holística da Páscoa Espiritual, de 28 a 31, no Ashrama Vrajabhumi. Quem estiver interessado, de 28 a 31 de março, no Ashrama Vrajabhumi vai ter a Páscoa Espiritual. É isso. Então tá, Prabhu. Desculpa aí, pode fazer com o maior carinho e eu não consegui. Mas alguma coisa... Acontece. Tudo bem. Obrigado, Adibhuta Narasimha, obrigado, Tatsuna. Obrigado, Prabhu. Eu agradeço a vocês dois. Muito obrigado, minhas reverências aos pés de vocês dois. Muito obrigado a todos que estão assistindo, a todos que vão assistir a gravação. Me sinto honrado. Seu canal aí. Muito obrigado, sucesso para vocês também. O serviço de vocês é sensacional. Então tá, até mais. Hare Krishna.